Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 13º tutorial. E nesse tutorial a gente vai aprender a como usar parâmetros em uma classe Python. A gente já aprendeu a usar parâmetros através de linha de comando, mas nesse tutorial a gente vai aprender a mexer com parâmetros na programação aí, do nosso nó e etc. Bastante interessante esse recurso. Eu vou começar então entrando no container. Antes, é claro, permitindo acesso ao display, para a gente conseguir usar a interface gráfica. E agora eu vou entrar no container. Agora eu vou entrar no Workspace, porque a gente vai estar criando um novo pacote para estar fazendo as coisas desse tutorial aqui em específico. Entrei dentro do Workspace e vou entrar dentro da pasta Search, porque é aqui que a gente coloca os nossos pacotes. E aí a gente vai rodar o seguinte comando para poder criar o pacote. ROS2 pkg create iBuildType pamente Python licença. A gente colocar aqui, eu já estou colocando todo o vídeo mesmo, que é a Apache 2.0 Python parâmetros. E aí eu já vou colocar direto aqui uma dependência do pacote. Dependências que vai ser o RCL Py, que é uma biblioteca padrão para poder fazer nós em Python. Eu vou dar um Enter e aí o nosso pacote já foi criado certinho aqui. Eu vou entrar nele e aí vocês podem dar um engedit no package.xml. Aqui é mais só para lembrar vocês de que para vocês colocarem aí o nome de vocês, o e-mail, informação de descrição, né? Porque aqui são as informações do pacote. É importante aí no caso da gente for distribuir um pacote, né? Mas também a gente está fazendo nosso pacote, então a gente põe as nossas informações, né? Nós somos o autor. E aí, como lá na criação desse pacote a gente já colocou essa dependência, ela já aparece automaticamente para a gente aqui no package.xml. Agora a gente vai entrar na pasta com o mesmo nome do pacote, porque aqui dentro a gente vai estar colocando o nosso código. Então aqui a gente vai dar um gedit, o nome do arquivo, que já vai ser automaticamente criado, que vai ser python parameters node.py. Já abri o arquivo aqui, e aí vocês vão encontrar na descrição do vídeo um link para um site que tem mais informações acerca desse tutorial. E nesse site vocês vão ter acesso ao código, tá? Então aqui, nesse primeiro código aqui, Python Parameters Node Code, que é o código para esse nó de parâmetros aqui. É esse código aqui que a gente vai copiar ele aqui e colar. Então dei um Ctrl C, vou dar um Ctrl V no arquivo que a gente acabou de criar. Dei um Ctrl V, salvei no Python Parameters Node.py. E aqui a gente tem um programa para poder estar brincando aí com parâmetros. Então a gente tem a importação da biblioteca necessária, a da external da exception para a gente conseguir interromper a execução do nosso nó quando o usuário ele der Ctrl C no teclado, e a biblioteca node para a gente conseguir criar um nó. A gente está criando aqui uma classe minimalparam added node, e aqui a gente inicia o nosso nó com o nome minimalparam node. E aqui a gente está declarando um parâmetro. Esse é o nome do parâmetro e aqui é o conteúdo do parâmetro. Aqui já está implicitamente dizendo que o conteúdo do parâmetro aqui é uma string, né? E aí, quem tem conhecimento de programação aí, né? String é uma variável do tipo texto, para falar assim.
E aqui está sendo criado um timer que vai estar chamando esse timer callback aqui para poder ficar lendo o parâmetro, certo? E aí ele está só fazendo um log aqui do parâmetro que está sendo lido. Então ele vai dar um hello e aqui no porcentagem S ele vai estar o parâmetro que ele leu. E aqui está fazendo só um reset do parâmetro para poder não ter nenhum problema aí de... no caso aqui vai resetar porque é o seguinte, depois a gente vai mudar o parâmetro através de linha de comando mesmo, a gente vai aprender alguns métodos. E aqui está fazendo basicamente o parâmetro voltar para o que a gente definiu aqui. A gente definiu como word, aí que a gente vem fala no myParameter, ele é desse tipo string, ele volta a ser word. Basicamente isso. E aí já termina. Certo? É basicamente isso. Aí na main, a gente está rodando o nó. Só isso mesmo. Do que a gente tem para esse nó. Já salvei, então eu vou fechar. E aí, peraí, eu vou voltar lá rapidão. A gente tem um negócio que é opcional que dá para fazer aqui. Dá pra gente adicionar uma descrição do nosso parâmetro aqui. Só adicionando duas outras linhas de comando aqui, adiciona uma breve descrição a respeito do parâmetro, mas a gente não vai estar fazendo isso no tutorial. Bom, eu vou voltar um diretório atrás e a gente vai estar editando o setup.py, porque agora a gente tem um nó, então a gente precisa de alterar aqui os nossos entry points. Então vou colocar aqui minimal param node igual a, aí vem o nome do pacote, Python parameters ponto e o nome do arquivo, Python parameters node, dois pontos, main, vírgula no final. Só isso mesmo. Já salvei, então já pode fechar. Agora a gente vai voltar na raiz do workspace para poder estar reconstruindo o nosso workspace, já que a gente adicionou um novo pacote com um novo nó e um novo código, nova programação. Aqui eu vou dar um rosdep install e from path search rosdistro qt y. Para instalar as dependências. Isso aqui na verdade é uma boa prática, né? A gente não está usando nenhum, nem nesse novo pacote a gente não está usando nenhuma nova, uma biblioteca diferente que a gente já não tenha usado. Mas é uma boa prática. Agora eu vou reconstruir o workspace, mais especificamente o pacote que a gente acabou de criar, ganhar tempo no caso. Então, com build, e a gente vai dar o argumento packages select Python parameters. Vou dar um enter e aí vai estar sendo reconstruído o pacote. Beleza, reconstruído, eu vou abrir um novo terminal e nesse novo terminal eu vou entrar no container docker exec it up o bash. Eu vou entrar no workspace e aqui dentro do workspace eu vou dar um source local, source install setup.bash. Bom, e aí a gente vai estar rodando
o nó que a gente acabou de criar. House2 run, o nome do pacote, Python parameters e o minimal param node. Vou dar um enter. E aí, olha só, ele já está mandando o log ali que ele está sendo executado. Então percebam, porque lá na programação a gente tinha colocado, tá colocado lá, né? Que era para dar um hello e depois do hello mostrar o parâmetro. A gente já declarou lá o parâmetro como sendo o world. Então ele já está lendo o parâmetro e mandando ele. Né? Então a gente já tem uma validação aqui de que está acontecendo a coisa certa. E aí eu vou abrir um outro terminal. A gente já aprendeu alguns comandos sobre parâmetros, então a gente pode estar usando eles aqui. Para estar brincando, explorando esse novo recurso que a gente está aprendendo. Entrei no meu workspace, vou dar um source local. E aqui eu vou dar um host2 param list para poder listar os parâmetros que estão disponíveis aí. Espera aí, não apareceu nada. Agora apareceu certinho. Aí tem o nosso nó que a gente criou. E olha só que interessante. Aqui tem o nosso parâmetro. MyParameter. E aí, como a gente aprendeu em tutoriais passados, tem como a gente alterar um parâmetro através de linha de comando. Bom, já que a gente criou esse nosso próprio parâmetro, bora alterar ele aqui através de linha de comando e ver qual o efeito que vai estar surgindo, se vai alterar mesmo corretamente. Lembrando que lá no código a gente força o parâmetro a voltar para o world. Então na hora que eu dar um set aqui no parâmetro, vai aparecer apenas uma vez aqui, vai alterar só uma vez, porque no código está reiniciando, né? A cada callback. Aqui então a gente dá um host2 param set. A gente passa o nó, que é o minimal param node, e aí a gente passa o parâmetro, que é o myParameter. E aí, como é uma string, eu vou passar uma string aqui como valor. Então, vou mandar um earth, né, que seria terra. E tá hello mundo, olá mundo, aqui vai ficar hello terra. Eu vou dar um enter. Beleza, foi com sucesso. E olha só que interessante aqui no log. Ele apareceu aqui. Logo ali em cima, deixa eu ver se eu consigo. Ali. Bem interessante. Certo? Validando aí que está funcionando corretamente. E aí, esse é um jeito de a gente estar alterando parâmetros, trabalhando com parâmetros. Vim ali de comando, a gente já viu isso. Tem um outro tipo, tem uma outra maneira de tá fazendo isso, que é através de um arquivo launch. Então existe um arquivo específico que ele serve para poder tá manipulando essa questão de parâmetros aí. Eu vou fechar os dois terminais e vou voltar. Eu vou cancelar a execução aqui, rapidão. E eu vou voltar para esse terminal aqui. Eu vou entrar no pacote que a gente criou. E dentro dele, a gente vai criar uma nova pasta. Então, mkdir launch. Criado ela, a gente vai entrar nela. E aí dentro dela a gente vai estar criando o nosso arquivo launch. Então gedit python parameters underline launch .py. Deu um enter. E aí o código que a gente vai colocar aqui, ele também vai estar disponível para vocês. Esse aqui, Python parameters launch code. Então só selecionar ele, dar um Ctrl C e colar aqui. Salvei. E aqui a gente tem a criação de um parâmetro. Então está sendo importado aqui. E o nó. Aí aqui o que está acontecendo?
No caso aqui, a gente está iniciando aquele nó que a gente acabou de criar, passando o parâmetro que a gente quer. Aqui a gente colocou o nome do pacote, que é o Python Parameters, o nome do executável, né? Aqui é um novo nome para esse nó, que a gente está lançando ele com esse launch, certo? Aqui no output screen é só para garantir que o log ele apareça no console, certo? Essas duas linhas aqui servem para isso, no caso. E em parâmetros, a gente está pegando o nosso parâmetro e definindo ele como earth. Então, na hora que a gente executar esse arquivo aqui, não vai estar mais dando log de hello world, igual estava dando no outro, porque agora o parâmetro é earth, certo? Então, esse arquivo aqui ele serve para a gente poder setar parâmetros de inicialização. Então, vamos supor que eu tivesse mais parâmetros, eu ia poder estar listando eles aqui, certo? É um recurso bastante interessante de estar usando. Bom, como eu já salvei, fechei aqui. E aí, a gente tem que voltar no diretório antes. E a gente vai abrir novamente o setup.py. Por quê? Porque a gente precisa de... agora, na verdade, a gente vai vir aqui em Data Files. Na verdade, a gente precisa de fazer algumas mudanças aqui para a gente conseguir rodar aquele arquivo launch. Primeiramente, aqui nas importações, a gente vai estar importando a biblioteca OS. Import OS. Aqui, Operation System, né? Sistema operacional. E além disso, a gente vai dar um from glub import glub. A gente também precisa dessa biblioteca. Aqui no setup, a gente tem a parte data files. E aí a gente vai adicionar mais um file, no caso, né, pra gente estar conseguindo usar. Então, abre e fecha parênteses, coloca o ponto, a vírgula ali no final, já de uma vez. A gente vai dar um OSPath. Isso aqui serve para, no caso, o ROS encontrar onde que está o arquivo launch e está executando ele. os.path, .join, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas simples, share, deixa eu compartilhar, vírgula, package name, né, porque está pegando o nome do pacote ali. Package name, vírgula novamente, launch. E aí, certo, fechou esse parênteses, vírgula aqui, logo após o parente, glub, abre e fecha parênteses, novamente, abre e fecha aspas, launch, barra, asterisco. Pronto, só isso mesmo. Salvei já, pode fechar. E agora a gente vai voltar na raiz do workspace para estar reconstruindo o pacote, já que a gente fez alteração. Cocon build, packages, select, Python, parâmetros. Dei o enter e vai estar reconstruindo. Já vou abrir um outro terminal aqui. Beleza, já reconstruiu ali. Esse terminal, eu vou entrar no container também, novamente. E aí agora eu vou entrar no workspace, vou dar um source local. Sempre tem que fazer isso para usar localmente os pacotes. E aí eu vou rodar então esse arquivo de inicialização, que vai rodar o meu nó
com o parâmetro lá de inicialização que a gente especificou no arquivo. Então vou dar um ROS2 launch. Eu passo o nome do pacote Python parameters. E aí eu passo o arquivo Python mesmo. Python, quer dizer, o arquivo launch. Desculpa. Python parameters underline launch. Ponto. Porque o arquivo é em Python, né? Mas eu passo no arquivo launch. Vou dar um enter. E aí ele já dá algumas informações aqui. Olha só que interessante. Na verdade, ele volta pro Hello World, né? Porque no programa lá a gente colocou para poder estar voltando. Mas o parâmetro inicial é o Word que a gente definiu na inicialização. Certo? Então é bastante interessante esse tipo de arquivo, porque aí dá pra gente usar parâmetros que a gente quer logo na inicialização. Né? Às vezes a gente quer rodar um programa, ou como a gente já viu, com o launch geralmente a gente roda vários nós. E aí a gente quer que eles rodem de acordo com os parâmetros presetados ali, né? Sei lá, a gente já começa um experimento, quer que roda todos eles de uma determinada maneira. A gente usa o arquivo launch e já faz tudo de uma vez, sozinho. Bastante interessante. Tem um Ctrl C aqui já para parar, já vou estar saindo aqui. E aí com isso a gente finaliza esse 13º tutorial aí. Tá bom? Tem mais algumas coisas pra gente tá tratando e aprofundando aí mais no ROS2 Qt, beleza? Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários aí que a gente responde, beleza? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo tutorial.